criação de personagem 3D tá sempre em alta e eu admito pra você que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Neste tutorial eu vou te mostrar como criar um personagem 3D super fácil usando ZBrush no sistema de blocagem. O que é blocagem? É quando você vai criando cada uma das partezinhas do personagem até você ter ele inteiro. Bom, abre o seu ZBrush que quando você fizer junto comigo você vai entender. É sério, vamos começar. Quando você abre o ZBrush, a primeira vez aqui em cima você tem essa parada que se chama Lightbox, que é essa tela com um monte de coisa. Clica no Lightbox só pra gente fechar isso aqui, porque isso aqui só mais atrapalha do que ajuda. Na direita, você vai clicar nessa opção aqui chamada Simple Brush e clicando aqui, ó, você pode criar um objeto básico, como por exemplo a opção de Sphere, que é uma esfera, uma bolinha. Então clica aqui e aí você clica e arrasta na tela e depois você clica aqui em cima na opção de Edit. Ah, mas por que isso? Porque se você não clicar em Edit, você não tem as opções de conseguir manipular esse objeto na tela e conseguir modificá-lo se você achar necessário. Aí você pode fazer o seguinte, quando você cria um objeto, tem uma paradinha no ZBrush que é meio maluca, que é assim, você cria um objeto, mas não dá muito para você mexer nele ainda. Para você conseguir manipular e fazer modificações, você vai clicar bem aqui, ó, nessa opção chamada Make Polymesh 3D. Então clicando aqui, ó, agora sim, ele é um objeto que a gente pode fazer modificações. Mas não mudou nada. Então, visualmente não mudou nada, mas mudou na configuração interna dele. Confia. Agora a gente consegue fazer modificações. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui do lado direito nessa renca de coisas e você vai vir nessa opção aqui chamada Deformation. No Deformation eu vou usar essa opção aqui, ó, chamada Squeeze. É só clicar no slide aqui e arrastar para sua esquerda, ó. Aí você consegue fazer, se você arrasta para a direita, meio que você deixa como se fosse um disco. Quase um disco voador, se é que eles existem. E se você colocar um pouquinho mais para sua esquerda, ó, você vai fazer com que ele amasse, fique uma paradinha meio que entre uma bolinha e um ovinho. Aí eu vou colocar esse squeeze, ó, até um valor mais ou menos uns, pode ser uns menos 25, menos 30. Se você não conseguir falar, professor, não consegui colocar o mesmo valor. Então clique em cima do squeeze, aí você vai conseguir colocar um valor específico aqui, mas com muito cuidado, ó. Clica bem suavemente. Se acontecer isso, pressiona ESC, dá um Ctrl Z para você voltar e clica bem tranquilamente em cima do squeeze sem pressa, coloca menos 25 e dá um Enter. Pronto, agora a gente já tem essa modificaçãozinha aqui. Essa aqui vai ser a cabeça do personagem. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em cima com essa ferramenta chamada Move e com o Move você vai segurar, presta atenção, você vai segurar a tecla Ctrl e vai arrastar esta seta verde aqui para baixo, ó. Fazendo isso eu duplico o objeto. Se eu usasse só a seta verde, ó, eu moveria o objeto, mas segurando o Ctrl eu duplico esse objeto. Então seguro o Ctrl e arrasta a setinha verde até embaixo aqui, ó, dando um espacinho entre elas. Essa bolinha de baixo vai ser o corpinho do personagem. Olha só que jeitinho fácil, né, de você criar o personagem. Aproveitando aqui, eu vou de novo segurar Ctrl e arrastar essa seta para cima. E aí eu posso clicar nesse quadradinho aqui, ó, e diminuir, conforme você clica, né, se você clicar no quadrado amarelo e arrastar para fora, você aumenta o objeto. Se você clicar e arrastar e mover para dentro, ou melhor, né, no sentido de dentro do objeto, você diminui. Eu vou diminuir até ele ficar assim, ó, uma quantidade que eu acho que ficaria legal para o pescoço dele. Usa a seta verde para descer e se ele ficar muito pequeno, usa este quadrado aqui, ó, verde. E aí você pode esticar essa bolinha. Então, em vez dela ficar assim, ó, você pode esticar um pouquinho mais só para ela preencher. Então, acho que aqui tá legal. É como se fosse o pescocinho do personagem. Agora, acontece o seguinte. Quando você... Olha só. Respira. Eu sei que é uma coisa que você vai dizer, que coisa chata. Então, o ZBrush, ele é muito legal em algumas coisas, mas tem outras que ele é um negócio meio estranho. Então, o que acontece? Quando você faz isso aqui, que é você vir e duplicar os objetos arrastando com Ctrl, você entra num modo de isolamento, que é quando você tem, na verdade, um objeto onde você tem esses três objetos juntos, eles fazem parte da mesma coisa, mas só esse aqui é manipulado se você mexer nas opções aqui, ó, de mover para lá e para cá, certo? Cima e baixo, esquerda e direita. Então você vai fazer o seguinte, você vai segurar a tecla Ctrl e arrastar numa área vazia, assim, ó, formando um quadradinho. Pronto. Isso vai fazer com que o objeto não fique mais isolado. E agora eu posso vir aqui, ó, e manipular os três objetos se eu quiser. Só que não é isso que a gente vai fazer. Ainda não. Você vai fazer o seguinte agora. Agora a gente vai criar as perninhas e os bracinhos. Então vem na direita aqui nesta categoria chamada Subtool. E no Subtool, ó, você tem uma paradinha que se chama Insert. O Insert serve para colocar mais algum objeto aqui. Eu vou colocar um cilindro. Pode ser aqui um Cylinder 3D. Então clicando aqui, ó, ele cria um cilindro aqui na tela. Você pode usar essa seta verde, ó, para puxar aqui para baixo. E aí eu vou usar este quadradinho amarelo para diminuir, igual a gente já fez com o pescoço, até uma espessura razoável aqui para uma perna. E aumenta aqui, ó, pelo quadradinho verde até você ter uma altura razoável. Agora você faz o seguinte, presta atenção, você vai ficar exatamente de frente com o objeto, tá? O importante aqui é de frente, porque se você virar aqui, ó, ele fica em outros ângulos, né? De lado e tal, a gente vai ficar de frente certinho. Se você tiver dificuldade, peraí, mano, não tô entendendo, como é que eu sei quando eu tô de frente, de lado? É só você usar aqui essa cabeça como referência. Então se ela tiver de frente certinho, ó,
você sabe que é o ângulo que a gente tá. É só ficar de frente certinho. Se você tiver dificuldade, falando, nossa, não tô entendendo nada, vai no card, clicando aqui em cima, ó, que tem um tutorial básico de como que você começa no ZBrush, que é um tutorial que eu já fiz aqui no canal também. Então assiste lá se você está com dificuldade aqui. Pode ser interessante você fazer isso para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o ZBrush. E uma vez que eu estou de frente aqui, eu vou usar esta seta vermelha e puxar um pouquinho para o lado, ó, de forma que eu tenha como se fosse a perninha do personagem. Eu acho que aqui ela tá meio grossinha demais, eu vou diminuir um pouquinho mais, ó, no quadradinho amarelo, para ela ficar um pouquinho mais fina. Vou jogar de novo aqui pro ladinho e vou esticar um pouquinho mais no quadradinho verde. Ou você sobe ela também. Aqui você define qual é a altura que você quer. Você pode usar o quadradinho verde aqui, ó, e deixar ela bem compridona. Ele vai ficar com uma pernona bem comprida ou uma perninha pequenininha. Aqui nesse caso, eu acho que para combinar com a ideia do personagem, uma perninha não muito comprida combinaria. Tipo mais ou menos aqui, ó, se você subir perto da cabeça, mais ou menos a altura da cabeça do personagem. A gente coloca aqui embaixo. Cuidado quando você colocar aqui, ó, não deixe esse espacinho aqui não, tá bom? Faça com que ele fique assim, ó, atravessando completamente o corpinho do personagem. Agora a gente vai fazer o braço de frente aqui certinho. Segura o Ctrl e eu posso usar a seta vermelha para jogar pro lado. Solta o Ctrl agora, porque a gente já duplicou. Usa a seta verde para subir e de frente você vai usar esta bolinha aqui em volta, tá vendo? Tô vendo! Então clique e arrasta nessa bolinha aqui, ó, e você gira o bracinho até um ângulo tipo esse aqui e empurra de volta com a setinha verde para dentro do personagem. Cuidado pra gente não fazer isso aqui sem querer, ó, de você ter esse espaço aqui. A ideia é você empurrar aqui pela seta vermelha para ele entrar dentro do corpo do personagem, depois você pode empurrar de volta. Legal, acho que o bracinho aqui tá bacana. Se quiser, deixa o bracinho mais fino, então você pode usar aqui o quadradinho amarelo também, ó. Deixa o bracinho um pouquinho mais fino, se você quiser deixa um pouco mais longo se precisar e posiciona onde você achar interessante, ó. Tá aí o nosso corpinho mais básico impossível e mais fácil impossível também, não é verdade? Agora eu vou fazer o seguinte. Você já sabe que isso aqui está isolado, certo? Então eu vou segurar Ctrl e arrastar do lado de fora, pronto. Agora não tem mais nenhum objeto que está isolado. Vamos fazer o quê? Os pés. Para fazer os pés, mesma coisa. Você vai de novo aqui na opção de Subtool, clica lá em Insert, só que dessa vez, calma, a gente não vai em Cylinder, a gente vai na opção de Sphere. Então no Sphere é uma bolinha, quando você ativa aqui em cima esse gizmo, você vai ter essa bolinha bem aqui em cima. Eu vou descer a bolinha com a setinha verde e pelo quadradinho amarelo, ó, eu vou diminuir até ficar um tamanho razoável, posiciona com a seta vermelha para cá e sobe um pouquinho para entrar dentro da perna do personagem assim, ó. Não deixa muito para fora, nem muito para cá, deixa mais ou menos no meinho aqui, ó. E se a bolinha de repente estiver muito pequena, tipo isso, não vai ficar legal. Ela tem que ficar um pouquinho maior do que a largura da perna. Legal. Visualizando de lado, a gente vai puxar pelo quadradinho azul, ó. Então a gente estica um pouquinho e eu já posso posicionar um pouquinho mais para frente. Tá aí o pezinho do personagem. Geralmente, quando você faz os personagens, assim, as pessoas de forma geral, né? Até bonecos de mentira, eles não são feitos geralmente quando você tem os pés assim, ó, olhando de baixo. Os pés geralmente ficam levemente abertos. Não é todo mundo, não são todos os bonecos, mas é meio tipo isso. Então, olhando de baixo aqui, ó, você vai usar esta bolinha e vai girar um pouquinho para cá, só para abrir um pouquinho o pezinho. Ao fazer isso, pode ser que ele saia um pouco da posição. Então, muda um ângulo aqui, meio que de trás assim, ó, e você pode usar de repente até a setinha vermelha, ó, para posicionar para cá e a seta verde talvez para subir um pouco, ó. Então, a ideia é um objeto ficar meio que transpassando, atravessando o outro. Para fazer uma mãozinha é a mesma coisa. Vai de novo do lado direito na opção de Search, coloca um Sphere, ativa o nosso Move aqui e olhando de frente, ó, você pode usar as setinhas vermelha para jogar para baixo, verde, desculpa, vamos de novo, vermelha para o lado, verde para baixo e usando o quadradinho aqui, ó, você pode diminuir um pouquinho, que nem o pezinho mesmo, ó, e a gente posiciona aqui de um jeito que fique mais ou menos na ponta da mão, ó. Posiciona mais pra cá, desce um pouquinho. Se você quiser, você ainda tem isso aqui, ó, que são esses controladores. Eles são legais porque você pode meio que jogar tanto pra cima, pra esquerda, pra direita de uma vez, ó. Só que não esqueça de usar sempre de frente mesmo, não fica de ângulo meio assim, ó, que dá errado, tá? É de frente certinho e a gente posiciona aqui, ó. Pronto, essa aqui vai ser a mãozinha do personagem que a gente resolve ela depois. Se quiser até, você pode até esticar um pouquinho mais aqui, ó, no quadradinho. Deixa ela de comprida e gira um pouquinho mais pra cá, ó, nesse sentido, ó. Pronto. Agora eu vou fazer o dedo do personagem. Que aqui, na verdade, não vou fazer uma mão muito complexa, tá? Vai ser uma mão mais simples. Então, o que você faz? Continua com essa opção aqui do Move, segura o Ctrl e arrasta essa seta azul que não dá nem para enxergar direito aqui, ó. E você pode jogar um pouquinho para frente. Então, segurou o Ctrl, ó, move para frente, dupliquei. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso amassar aqui, ó, no quadradinho, em X, amassar um pouquinho aqui em Y também, e você vai ter como se fosse um dedão, assim, ó. Então vai ser aquelas mãos simples de boneco, né? Onde você tem um monte, esses dedos todos juntos e esse dedão separado. Se quiser, pode puxar um pouquinho mais para fora até assim, ó, para ficar um dedão um pouquinho mais marcado, ó. E aí você pode mudar a posição também, sei lá, de lado, ó, você pode até tombar assim, ó, usar essa bolinha do ladinho, ó, e
tombar o dedão assim. Ou você pode até jogar ele pra cima. Você fala, não, eu quero que ele dê um like. Ei, igual você, pode dar um like nesse vídeo. É tipo isso. Essa piada ficou horrível, né? Mas enfim, tá? Você pode colocar o ângulo que você achar interessante. Eu vou deixar meio que só deitadinho assim, de ladinho assim, um pouco pra baixo, ó. Pronto. Segura o Ctrl e arrasta do lado de fora, porque quando a gente duplica, ele deixa isso aqui isolado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer com que todos os objetos que eu já tenho do lado esquerdo, que no caso é o meu braço, a minha mão e o meu pé, faça a mesma coisa pra direita. Nossa, eu não preciso fazer tudo de novo? Não precisa, graças a Deus, ao universo, a tudo. Então o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, aqui em Subtool, você tem os elementos que você tem, tá vendo? Tô vendo! Então você tem aqui ó, as opções que são o braço e a perna, você tem essa aqui que é o pezinho e essa aqui que é a mão. Eu vou clicar nesse aqui, que é a perna e o braço, desce um pouquinho até essa aba chamada Geometry, e no Geometry você entra aqui nessa opção chamada Modify Topology, onde você vai clicar nessa opção chamada Mirror and Weld. Pronto, já espelhei o braço e a perna. Nossa, me fugiu a palavra. Volta lá em cima em Subtool, clica aqui ó, no pezinho, vai lá embaixo de novo na opção de Geometry, só colocar Mirror and Weld. De novo a gente sobe lá em cima em Subtool, seleciona aqui a mãozinha, e vai de novo em Geometry, Mirror and Weld. Pronto, ó, o personagem inteiro está espelhado, como ficou lindo e maravilhoso. Agora acontece o seguinte, você percebe que ao usar esse sistema que se chama blocagem, que é o que eu fiz aqui, né, de pegar cada um dos pedacinhos do personagem, o que acontece é, eles não estão exatamente assim conectados. A ideia aqui é como se fossem pedaços que eu só enfiei um no outro. Eu queria que fosse uma massinha, onde eles estivessem meio que realmente conectados ali, eu pudesse passar ali, suavizar a superfície e tal. Para isso, o que você vai fazer? Você vai continuar nesta aba chamada Geometry. E no Geometry, você vai ter aqui embaixo ó, essa opçãozinha chamada Dynamesh. Mas calma. Antes de fazer isso, como o personagem aqui tem pedaços separados, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui nessa opção chamada Subtool, você vai descer aqui na opção chamada Merge, e no Merge você vai colocar Merge Visible. Vindo um pouquinho mais pra cima, aqui são os elementos que a gente tem. Então você vai perceber que a gente tá nesse aqui, ó, PM3D, Sphere 3D, que é esse nome maluco, que na verdade é esse objeto. Se você clicar nesse que tá escrito Merged, que seria o objeto mesclado, ele está todo unido, então eu não tenho mais pedacinhos separados. Tudo isso aqui é uma única coisa. Agora é hora da gente juntar tudo isso. Então você vai descer nessa opção aqui chamada Geometry. Mas de novo Geometry! É, porque assim, tem coisa que tá numa opção, tem coisa que tá em outra, então neste caso o Geometry é o que a gente quer. Só que aqui no Geometry, antes de fazer uma opção que a gente vai mesclar, você vai vir aqui nessa opção chamada Size, ó. E no Size você vai clicar na primeira opção e colocar 1 e dar um Enter. Isso aqui controla o tamanho do objeto no mundo 3D. E o ZBrush, conforme você vai criando objetos, ele faz coisas num tamanho maluco. Eu gosto de trabalhar aqui com 1 de escala, eu acho que fica um tamanho não muito grande, não muito pequeno, e é fácil de você trabalhar no objeto facilmente. Na tela, se você pressionar F, o objeto volta e fica centralizado aqui na tela. Pressionou F, pode pressionar mais uma vez, ó, e ele fica alinhadinho, certinho, porque tá muito longe, né? Nossa, como é que eu faço ele aparecer aqui no meio? F, pressionou F, ó, ele volta pro centro da tela. Agora, feito isso, você vai vir na direita de novo em Geometry, e aí você pode vir aqui na opção chamada Dynamesh. E no Dynamesh, se você pressionar Dynamesh, ó, ele junta tudo. Então é como se eu tivesse, sei lá, uma argila, e eu conectei todo mundo. Só que acontece, no Dynamesh, ele tem essa opção chamada Resolution, que seria a quantidade de detalhes que ele vai armazenar no objeto. Então eu vou clicar em Resolution e vou colocar, sei lá, uns 450, porque eu quero bastante detalhes. E se você quiser aqui na opção de Blur, Blur é o quanto ele vai tentar suavizar essa superfície, quando ele conectar tudo. Eu não quero, assim, muito conectado, muito suavizado. Então eu vou tirar o blur aqui, ó. Clique, arrasta e coloca todo o blur para sua esquerda. E agora você clica em Dynamesh. Olha só. Então ele conectou todo mundo, ó. E aí você poderia vir aqui e fazer modificações se você quiser, que é o que a gente vai fazer. Mas antes, dá uma olhadinha em cima do Dynamesh, você tem essa opção chamada Clay Polish. O Clay Polish é como se fosse uma polida na superfície. Alguém veio com uma lixa ali e dá uma melhoradinha. Então se você simplesmente clicar na opção de Clay Polish, olha que legal, ele suaviza mais aqueles cantinhos do personagem todo. Só que presta atenção. Quando você usa o Clay Polish, ele faz que nem quando você duplica o objeto, ele isola as partes de arestas, ou seja, os cantos do objeto eles ficam isolados. Então é só você segurar Ctrl e arrastar do lado de fora. Pronto, ele limpa o Clay Polish e você não tem mais nenhuma modificação. Hora de brincar com o personagem. Então faz o seguinte, ó, você pode vir aqui em cima na opção de Draw. Em Draw você pode usar os pincéis que estão aqui, ó, nessa opção. Clicando aqui você tem vários pincéis, mas um que eu gosto muito é se você pressionar a tecla M. Pressionou M, você vê os brushes que começam com M. Então você tem a opção tanto desse Move Topological e essa opção de Move. O Move Topological, presta atenção, é quando você quiser mudar mais algumas partes isoladas. Tipo assim, eu vou mexer mais na mão, mas eu não quero sem querer mexer no braço ou no corpo. Então você usa a opção de Move Topological. O Move meio que vai mexer em todo mundo de uma vez, tá? Então se você quiser aqui, ó, eu já tenho esses brushes, em vez de eu ficar clicando aqui e escolhendo o brush, eu já coloquei ele
eles aqui embaixo, que é uma parada que eu te mostro lá nos meus cursos online, como é que você cria um painel tipo esse aqui, tá? Mas não precisa fazer isso, você pode fazer exatamente igual eu te mostrei, que é clicar aqui em cima e escolher esse mesmo pincel que eu tô usando aqui, esse mesmo brush. Eu vou usar nesse caso o Move Topológico. Com o Move Topológico, ficando de frente, eu posso clicar aqui, ó, e mudar essa opção de Draw Size, que é o tamanho do meu pincel aqui, ó, o tamanho da área de influência. Se colocar pequenininho, ó, ele muda uma área pequena. Se eu deixar ele bem grande, ele muda uma área maior do personagem. Então, você pode vir no Draw Size aqui, ó, e controlar esse tamanho todo. Só que eu queria que ele já mudasse o lado da direita e esquerda ao mesmo tempo. Então, você pode pressionar a tecla X. Pressionando o X, ó, o que você fizer na esquerda, ele faz na direita também. Então, deixa o tamanho aí do pincel um tamanhozinho razoável. Eu vou ficar de ladinho. E de ladinho, eu vou meio que empurrar um pouquinho das costas dele. Não deixa um tamanho de brush muito grande não, porque senão não dá certo, ó. Então a gente pode vir aqui, ó, empurrar um pouquinho, tá vendo? Vou empurrar um pouquinho do popozão dele, empurrar um pouquinho do meio das costas e essa parte aqui. Essa parte que eu vou subir um pouco. Aqui no peito, ó, eu vou descer um pouquinho e empurrar um pouco do personagem. Se você quiser ele meio barrigudinho, você pode deixar, senão é só amassar, ó. Se você quiser, na cabeça do personagem, mesma coisa. Eu posso só aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. E aí eu vou usar aqui a parte de trás, ó, empurrar a parte de trás um pouco para dentro. Essa parte de cima da cabeça um pouco para trás. E aqui no queixo, ó, diminui o tamanho do pincel e puxa o queixinho um pouquinho para frente. Pronto, aqui já deu uma bela melhorada. Só que ao fazer isso, às vezes a superfície do objeto fica meio porcaria. Então você pode simplesmente segurar a tecla Shift e passar em cima, ó. E aí você pode dar uma leve polida na superfície. Cuidado, não deixa um tamanho de pincel muito grande e aí você simplesmente passa. Pode até passar aqui na cabeça dele também, ó, para suavizar e até partes que você quer mesclar mais. Por exemplo, aqui no pescoço e na cabeça. Ó. Então diminui o tamanho do pincel, segura Shift e passa aqui atrás. Tá vendo como ele mescla melhor, ó? É meio que uma suavizada, como se fosse uma conectada melhor que você faz aqui. Pode fazer um pouquinho na frente do personagem também, aqui ó, entre o pescoço e o peito. E se quiser em outras partes que você achar interessante. Muito bem, feito isso aqui de ladinho, eu só vou passar um pouquinho aqui no peito dele também, que eu acho que ficou meio estranho segurando o Shift, ó. Só para suavizar um pouco mais. Muito bem, agora de novo, eu posso ficar de frente. Então de frente, o mesmo brush aqui, Move Topológico, num tamanhozinho razoável, eu posso empurrar talvez um pouquinho aqui dessa parte, ó. E deixar essa parte aqui de cima um pouquinho menor comparada com a parte de baixo. Se quiser, diminui o tamanho do seu pincel aqui, puxa um pouco essas partes, ó. Para não ficar uma perna meio que assim, tá vendo? Estranha. Então meio que deixa alinhadinho. E se quiser, segura Shift e passa um pouquinho bem nas lateraisinhas, assim, ó. Isso vai fazer com que você ajuste para que ele fique um pouco mais reto. Então olha só que bacana. Você pode ir girando o personagem e empurrando algumas partes, por exemplo, aqui, ó, meio que nas costas dele. Ó, vai girando, ó, e vai empurrando um pouquinho para você não ter uma coisa muito, sei lá, muito marcada certinho. Você pode fazer a mesma coisa aqui na perna também, ó. Vou empurrar só mais um pouquinho isso aqui para dentro, ó, e amassar sequencialmente aqui. Então vai empurrando desde a cintura até a parte de baixo. De lado, talvez a perna dele esteja muito fina aqui. Então você pode usar um outro brush que eu já tenho aqui, que é um inflate. Só que se você quiser, vai nos brushes aqui, pressiona I para você visualizar os brushes que começam com I e você tem um inflate. E no inflate, ó, você pode passar meio que perto aqui, ó, dessas conexões da perna com o tronco dele, ó. Então passa um pouquinho aqui, gira um pouquinho, ó. Passa mais um pouquinho aqui, ó, debaixo da perna, do lado de fora. Se puxar muito para fora, passa um pouquinho aqui na parte de cima e se quiser ainda, segura o Shift e passa um pouco. Então você dá uma infladinha, segura o Shift, dá uma melhoradinha. E aí você pode fazer isso até onde você achar interessante. Aqui no braço é legal também esse brush inflate. E aí você passa aqui, ó, meio que nas bordinhas, tá vendo? Isso vai ajudar a criar uma certa conexão, como se fosse o ombro que a pessoa tem aqui, o deltoide, né? Porque geralmente o ombro da gente, ele tem umas, na parte de músculo, né? Ele tem umas 3 divisões. Você tem a parte central aqui, você tem a parte da frente e a parte de trás. Tem uns nomes bonitos para isso, mas seria mais ou menos isso. Então eu dou uma inflada aqui, um pouco para frente, um pouco para cima e um pouco para trás. Com o Shift eu posso dar uma passadinha só para suavizar um pouco mais. O grande lance de quando você modela personagem, não importa qual estilo seja. Mas o meu é ultra realista. Pode ser realista, pode ser estilizado, não importa. É você ir girando o personagem aqui, ó, e mudando algumas questões específicas, assim, algumas paradinhas, meio que conforme você mexe. Por exemplo, as costas dele, ó. Tô de ladinho, então eu posso empurrar as costas dele um pouquinho. Ó, usar um pouquinho de Shift para melhorar isso aqui. Gira um pouquinho, ó, posso empurrar um pouco mais e ir empurrando também. Ó. Então você vai empurrando, vai amassando, ó, vai empurrando bem devagarzinho até você fazer pequenas modificações. Primeiro mude áreas maiores, depois áreas menores. E essas partes que ficaram estranhas, tipo essa assim, ó, segura o Shift, dá uma passadinha ali, ó, só para ele mesclar um pouco mais também tudo isso. Essas partes que ficou barriguinhas assim, mesma coisa, segura o Shift, ó, e dá uma passadinha ali só para deixar um pouquinho mais retinho e com o brush Move Topológico você pode puxar um pouquinho para fora. Ó. Olha só que legal. Se quiser na mão do personagem, a gente pode ficar meio que de frente, ó, e empurrar bem aqui, ó, nessa partezinha de baixo, ó, para ele meio que fazer uma parada meio que assim, tá vendo? Amassar um pouco a mão, porque as mãos geralmente elas vão afinando, né? O braço ele começa numa espessura, o ombro é bem grosso, vai ficando fino, 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 fino e a mão de lado ela fica bem mais fininha. Não esqueça de aumentar e diminuir o tamanho do seu brush e se você deixar pequenininho e passar um Shift aqui, ó, também pode ser que ajude para criar um estilo diferente. De cima, você ainda pode amassar talvez mais um pouquinho assim, ó.
e pronto. A gente já tem o bracinho do personagem. Aqui ficou meio estranho, ó. Então a gente segura o Shift aqui, ó, e dá uma passadinha só para ele mesclar um pouco mais essas larguras. Vai girando e passando um Shift de leve. Tá aí o corpinho do nosso personagem. Porém, vamos concordar que está um corpo assim, nossa, mas que corpinho sem graça. Concordo. Então vamos fazer algumas questões aqui para deixar mais bonitinho. Primeira delas, a gente vai criar um shortinho para o personagem, porque ele tá pelado, não é? E pelado assim talvez não possa sair na rua, né? Vai que ele é preso. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar a tecla Ctrl. Eu ainda estou aqui, tá? Nessa opção de Draw. Não importa que pincel eu estou usando, que brush eu estou usando. Segura o Ctrl aqui na tela, ó. E clique e arrasta, formando um quadrado aqui. Conforme você segurou o Ctrl, olha só que louco isso, tá? Segurei, ó, presta atenção. Segurei Ctrl, cliquei e arrastei e fiz um quadradinho, certo? Certo! Se você segurar espaço agora junto com o Ctrl, eu consigo mover a posição do quadradinho. Então posso posicionar mais ou menos tipo aqui e vamos dizer que o shorts dele vai chegar até aqui. Ó. Feito isso, ó, definir a área de short. Agora eu tenho que criar uma coisa a partir disso. Para isso, você vai vir na opção de Subtool. Em Subtool, você vem até essa parte aqui, ó. Chamada aqui, cadê? Aqui embaixo, ó, Extract. E nesse Extract, você vai clicar nessa opção de Extract. Ele já cria o short, mas para confirmar que ele criou mesmo, você tem que clicar na opção aqui de Accept. E aí, ó, automaticamente ele tem isso aqui. Só que ao fazer isso, ele faz aquela máscara, né? Que é você deixar o objeto isolado. Então segura o Ctrl, arrasta do lado de fora, pronto, tá o nosso shortinho aqui, lindinho. Quando você cria esses objetos, essas opções com Extract, às vezes eles ficam com essas bordas aqui meio porcaria. O que você pode fazer? Você vai segurar a tecla Ctrl e Shift junto, ó, Ctrl Shift, e aqui na esquerda em cima, ó, você vai trocar o pincel, ó, presta atenção, Ctrl Shift, clica lá nos brushes e você troca para esse aqui, ó, que se chama Trim Curve, que é esse último aqui, ó. É só clicar em cima, tá? Então, ó, segurou o Ctrl Shift e aí você vai nos brushes e coloca Trim Curve. É como se fosse uma função nova, assim, uma função diferentona do ZBrush. Você clicou o Ctrl Shift, é um pincel, mas é um pincel que funciona só quando você tá com Ctrl e Shift selecionado. E agora, ó, se você clicar da direita para a esquerda, ele corta embaixo. Se você clicar com Ctrl e Shift e arrastar da esquerda para a direita, ele corta em cima. Então eu vou vir aqui mais ou menos em cima, ó, Ctrl Shift, ó. Arrastei, cortei aqui. E embaixo, mesma coisa, só que da direita para a esquerda. Então, Ctrl Shift, arrasta da direita para a esquerda, ó, cortei embaixo. Então fica um pouquinho mais nivelado. Mesma coisa no braço, ou melhor, na camiseta, né? Então você pode vir aqui em cima na opção de Subtool, seleciona o corpo de novo. Você vai perceber que ele ainda está com essa máscara. Então segura o Ctrl e arrasta numa área vazia, fica de frente e arrasta com o Ctrl aqui, ó, formando uma área onde você quer que seja mais ou menos a camiseta dele. Show! De novo, vou descer ali na opção de Extract, Accept, pronto. Seguro o Ctrl, arrasta na tela e pronto, nós temos a camiseta aqui. Segurando o Ctrl Shift, ó, eu posso arrastar aqui, ó, meio que de baixo para cima ou de cima para baixo. Nesse caso, esse lado esquerdo, ó, de baixo para cima e corta um pouquinho dessa partezinha da camiseta. Se quiser, em vez de você fazer, mas agora eu tenho que fazer do lado direito também, que coisa chata. Não precisa, você pode vir na direita aqui, na opção de Geometry, vai onde a gente fez aquela opção que a gente espelhou o corpo, lembra? Lembra? Você lembra? Então onde é que era? Aqui na opção ó, de Modify Topology, onde a gente clica, diz aí. Você errou. Essa opção aqui de Mirror and Weld, olha só. Aí ele faz a camiseta ficar igual dos dois lados. E aqui ó, na parte de baixo da camiseta eu vou segurar Ctrl e Shift e mover da direita para a esquerda. Ó. Então cortei a camisetinha. A camisetinha ficou meio curta, não é? Eu acho que eu vou diminuir isso aqui, ó. Então na opção aqui em cima de Draw, muda para o Brush Move, pode ser um Move topológico mesmo, ó. Deixa um tamanhozinho razoável, de frente a gente vai puxar um pouquinho para baixo assim, ó. E de ladinho a gente puxa um pouquinho mais para cá, tanto para frente quanto a parte de trás. A não ser que você queira que fique parecendo um cofrinho aqui. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas eu vou puxar a camiseta aqui para baixo também, ó. Pronto, já mudei aqui a camiseta. Você pode puxar até um pouco da frente dela também, se você quiser, ó. Que eu acho que tá um pouco para cima demais. Geralmente as camisetas não ficam assim, né? A parte de trás fica mais alta e a parte da frente ela acaba descendo um pouco, ó. Então tá lá. E se quiser, você pode arrumar aqui a manga da camiseta, puxando um pouco mais organicamente, né? Seguindo mais o desenho do braço, tipo isso. E colocando talvez em outros ângulos, de frente e de lado, você pode fazer modificações. Mesma coisa o short. Você pode vir na direita aqui na opção de Subtool, seleciona o short, e aí você pode vir e fazer uma modificação, talvez, sei lá, no short, puxando a frente mais para cá e a parte de trás mais para cá, ó. Tá lá, então a gente fez aqui o corpinho, o short e a camiseta do personagem toda seguindo a mesma técnica. Agora eu vou fazer o seguinte, aproveitando aqui, ó, com o corpo selecionado, segura o Ctrl e arrasta na tela para remover esta máscara, que foi feita quando a gente fez a camisetinha, e aí de lado, assim, ou de frente também, tanto faz. Segura Ctrl Shift, ó, e passa aqui da direita para a esquerda para cortar um pouquinho, ó, do pé. Isso aqui dá uma parada mais esteticamente mais bonitinho pro pé, né? Fica parecendo realmente um sapatinho, alguma coisa assim. E se quiser, se aproxima mais dele aqui, ó, na parte de trás. Segura o Shift com o brush aqui, não muito grande, né? E passa aqui, ó,
um pouquinho perto dos calcanhares, só para ele mesclar um pouco melhor esse pé. Eu não marcaria muito a frente aqui, assim, ó. Não fazia isso aqui, ó. Acho que fica demais na frente, mas acho que a parte de trás fica legal. Porque ele dá uma leve suavizada e mescla um pouco mais entre a perna e esse pé que a gente fez. Tá aí o corpinho do personagem, lindo e maravilhoso. Mas calma, eu sei que você vai dizer, mas ele não tem olho, ele não tem orelha. Qual o problema? Ele poderia ser assim, mas vamos fazer a orelha aqui também. Então para isso faz o seguinte, ó. Eu vou vir e selecionar, por exemplo, pode ser o corpo do personagem mesmo. Estou com o corpo selecionado, eu vou criar um outro brush. Então vem na opção de Draw. Aqui em cima, ó, você vai escolher o brush e vai pressionar I. Eu já sei, você vai no Inflate. Não, você está enganado. Eu vou nessa opção aqui que se chama ó, EMM Primitives. Então, clicando nisso, aqui em cima você pode escolher algum objeto, ó, que pode, se você clicar e segurar, ó, você pode criar aqui desde um quadradinho até uma cápsula. Mas eu vou nesse aqui, ó, Polysphere. Então, no Polysphere, você clica nele, só de você clicar e arrastar em cima do personagem, ó, ele cria bolinhas onde você quiser. Mas eu vou fazer de ladinho. Então, de ladinho aqui, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui, segura e arrasta. Quando você faz isso, ativa o Move. E com o Move, ó, eu posso fazer o seguinte, de lado, eu vou esticar aqui, ó, no quadradinho verde, e aí olhando de cima, eu vou já amassar talvez aqui no quadradinho X, ó, e aí a gente amassa um pouco a orelha, de cima certinho, eu vou girar um pouquinho nesse sentido, e olhando aqui de frente, ó, a gente pode girar agora nesse sentido. Se quiser, usa esse controlador aqui para jogar um pouquinho mais para dentro da cabeça, ó. Legal, vou fazer a mesma coisa pro olho. Então, do jeito que tá, com o mesmo brush, nessa opção de Polysphere, clique e arrasta bem no meio do personagem aqui, ó, e você pode clicar onde você quiser, um olho mais aqui, o olho mais aqui, o olho mais aqui, o olho mais aqui, onde você quiser. Você escolhe. Não, mas onde é que é o lugar certo? Não existe. Você vai fazer onde você achar melhor. Então, clique e arrasta aqui, ó. Pronto, fiz os dois olhinhos. E com o gizmo, que na verdade é o nosso Move, né? Que ele chama gizmo, esse controlador aqui na tela. Eu posso ficar num ângulo tipo esse assim, ó. E com esse quadradinho aqui azul, eu vou amassar um pouquinho ele aqui talvez, ó. Ou já posso empurrar direto com a setinha pra cá, ó. Pronto, já tem os dois olhinhos ali nesse estilo cartãozinho. Segura o Ctrl e arrasta do lado de fora, porque quando você usa esse brush aqui, MM Primitives, ele também faz aquela questão de isolamento. E agora a gente vai fazer o seguinte, presta atenção que o negócio vai ficar muito louco, hein? Eu vou criar os cabelos. Pra fazer os cabelos, fica com o corpo selecionado. E a gente vai fazer exatamente igual a camiseta e o short. Segura o Ctrl, clique e arrasta e forma uma área aqui em cima, ó. Já selecionei o topo da cabeça, vai no Subtool, vai em Extract, Accept, e a gente tem isso aqui. Segura o Ctrl e arrasta na tela, tá esse topo da cabeça. E se você quiser suavizar um pouco mais isso, ó, você pode descer um pouquinho na opção de Deformation. Em Deformation, a gente pode colocar esta opçãozinha aqui chamada, ó, Polish. Então no Polish, ó, clique e arrasta algumas vezes, ele vai deixar as bordinhas do cabelo um pouquinho mais suave. De ladinho, a gente pode ativar de repente o Move, e aí com o Move aqui, ó, o Move na verdade ele tá meio louco. Se você ficar longe do personagem assim, ó, vai ficando um pouco longe dele, ó, e vai puxando para baixo, por algum motivo maluco, ó, o gizmo tá lá em cima. Então o que você pode fazer? Segurar a tecla Alt e clicar nesse botão aqui, ó. Ele joga o gizmo de volta para lá, pressionando o F, a gente se aproxima do objeto, eu vou girar um pouquinho esse cabelo para cá, esticar aqui pelo quadradinho azul e aumentar um pouquinho por esse quadradinho verde, ó. Então isso aqui vai ser como se fosse o cabelinho do personagem. Se você quiser colocar mais alguns detalhes, fala, nossa, mas eu queria alguns detalhes do cabelo. Então o que você faz? Pressiona Ctrl D algumas vezes, tipo umas 2 ou 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Ctrl D cria mais opções de detalhes na superfície desse objeto, que no caso é o cabelo. E aí eu posso usar esse brush aqui chamado Demo Standard. E com Demo Standard eu vou desativar essa opção aqui, ó, que eu faço dos dois lados, tá vendo? O que eu fizer de um lado ele faz do outro. Não quero isso. Então pressiona X para tirar essa opção. E aí, ó, quando eu passo ele faz só de um lado. Então o que eu vou fazer? Vou ficar num ângulo tipo esse, ó, e vou clicar e arrastar, ó, e fazer isso aqui. Como se fossem uns detalhezinhos no cabelo. Você pode fazer até a parte de trás, mas como eu vou usar o personagem assim meio que de frente só, eu não vou fazer esse detalhe aqui na parte de trás não. Se quiser, aproxima mais um pouco, ainda faz mais aqui, ó, na parte da frente. Muda o ângulo, ó, é só clicar e arrastar, ó, e fazer esse detalhezinho aqui. Essa opção de Demo Standard é como se fosse quase um corte no objeto, ó. Então você pode ir passando aqui, passa uma vez, passa outra. Se quiser ainda, pode usar o Brush Move Topological, que a gente já viu antes. E olhando num ângulo meio que assim, ó, a gente pode puxar aqui para ficar tipo como se fosse uma parte um pouquinho mais arredondadinha do cabelo, né? Não ser uma coisa tão alinhada certinho, ó. Então é aquele cabelinho meio tigelinha, né? Retinho, mas não fica tão assim, ó. Pronto, então a gente fez aqui várias coisas do personagem. Tá faltando só a gente fazer a boca, que eu acho que esse personagem tá meio triste. Então a gente pode ir lá na opção de Subtool. Em Subtool a gente pode selecionar o corpo do personagem. Não esqueça, como eu fiz o cabelo, eu já sei, a máscara tá aqui, não é isso? Exatamente, então segura o Ctrl e arrasta na tela, pronto, a gente tirou a máscara. Eu vou pressionar Ctrl D umas 2 vezes. Isso vai criar mais opções para ter mais detalhes na superfície. E me aproximando aqui do objeto, eu vou vir com o brush de novo Demo Standard, que é o que a gente já tá. E só de você clicar e arrastar, ó, você não vai começar pelo meio, tá? Você vai começar por fora, meio que, sei lá, debaixo do olho, assim, ó. Então, debaixo do olho, ó, você clica e arrasta e puxa uma linha até chegar no meinho. E você pode deixar mais ênfase ainda, ó, passando de novo aqui. Clique e arrasta e vai até o meinho
do personagem ali, ó. Pronto, ele já tá sorrindo bonitinho. Se quiser ainda, você pode usar esse brush que se chama Pinch. E esse Pinch, ó, você pode passar. Quando você passa aqui, o que ele faz, ó? Ele consegue meio que juntar os cantos, ó. Então você deixa como se fosse aquela boquinha mais fininha. É só clicar do canto da boca assim, ó. Clique e arrasta e vai até o meio da boca. Como eu estou com a simetria, ele faz os dois lados junto. Se quiser, você pode segurar Shift e passar no comecinho da boca aqui, ó. Pra não ficar uma coisa tão marcada lá. E tá lá o nosso personagem lindo e maravilhoso. Agora, como é que faz pra você salvar isso aqui como se fosse uma imagem? Falando, nossa, eu quero postar nas minhas redes sociais e marcar esse professor maravilhoso que me ensinou a fazer um personagem 3D. O que você faz? Calma, a primeira coisa, vem aqui do lado esquerdo nessa opção aqui de Matchcap. E no Matchcap, ó, você pode colocar, sei lá, uma dessas opções chamada Standard aqui, ó, Standard Materials. Eu gosto muito desse aqui que se chama Skin Shade. O Skin Shade é um tom que eu acho legal. Só que eu acho que ele tá muito claro. Então a gente pode vir aqui na opção da esquerda e mudar essa cor. Então bem no meio aqui, ó, clique e arrasta, ó, e você pode definir uma outra cor. Eu gosto de clicar mais ou menos no meio e puxar tudo para minha esquerda. Então ele entra num tom meio de cinza, que eu acho que você consegue enxergar mais as variações, né, os tons, as diferenças todas do personagem aqui de tons mais claros e escuros. E uma vez que eu tenho isso aqui, ó, eu gosto de ativar essa opção chamada Dynamic Persp, porque o personagem entra com uma certa perspectiva, onde ele não fica tão liso ali, né? O que tá mais perto parece que fica um pouquinho maior. Coloca num ângulo bonitinho que você achar, pode ser de frente, pode ser de lado, o que você achar mais bonitinho. Vou deixar assim, ó. Acho que esse ângulo está show. E aí você vai lá em cima, nessa opção aqui chamada, cadê? Ai, meu Deus, eu sempre esqueço. Aqui é a opção de Document. No Document você vai colocar essa opção aqui chamada, cadê o bendito? Ó, Export. E no Export você vai colocar onde você vai salvar. Tipo, área de trabalho, por exemplo, personagem lindo da minha vida. Pronto, e aí eu vou dar um salvar aqui nesse botão. Ao colocar salvar aqui, eu posso usar esses controladores que são essas bolinhas, ó. E com essas bolinhas eu posso, sei lá, fechar um pouco mais no personagem. Eu acho que tá muito grande essa imagem, ó. Então puxa as bolinhas, ó, deixa mais ou menos aqui, show. Ainda tem umas opções que você pode colocar aqui de adjust e controlar contraste ou balanço de cores. Eu faria alguns ajustes aqui se você quiser da imagem no Photoshop, mas você poderia fazer por aqui também. Para finalizar, é só pressionar OK. Quando você dá um OK aqui, ele salva essa imagem e pronto, você pode postar nas suas redes sociais. Este personagem acabou, mas se você quiser ver um outro estilo de personagem muito legal, clica nesse link aqui, ó. Na verdade não nesse link, né? Nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que é um outro personagem que eu te mostro como é que a gente modela no ZBrush, só que é um personagem de outro estilo e a gente usa outros recursos para fazer o personagem que é muito legal. Eu espero que você clique, porque eu vou embora.